A paz do Senhor para todos. Que a graça de nosso bom Deus continue sendo derramada sobre nossas vidas. Eu sou o irmão Gedilson Gomes, estou aqui mais uma vez no nosso canal, como sempre, gravando um vídeo que busca esclarecer a escatologia bíblica. Nós estamos falando sobre profecias de dupla referência. A lei da dupla referência dentro das profecias. Exatamente o que é uma profecia de dupla referência? É aquela profecia bíblica que ela traz dois eventos dentro de si, sendo que um evento é o evento próximo, o evento imediato, e o outro evento é o evento distante. Na realidade, o evento distante, ele é o ápice da profecia. E o evento imediato, próximo ao profeta, ele se torna uma tipologia, uma sombra profética, um evento demonstrativo, uma representação que só apontava para o seu ápice. Nós estamos numa maratona mostrando para nossos inscritos e espectadores em geral as 4 fases da vida do Messias. Qual é a grande importância disso? A grande importância é que em cada uma das fases da vida do Messias, esta fase está dentro de uma profecia de dupla referência. Então vamos recapitular. Você que já viu os outros vídeos nossos, vamos recapitular quais são as 4 fases da vida do Messias. O nascimento do Messias, a morte do Messias, a ressurreição e, por fim, a sua segunda vinda. Eu vou ler para você aqui Mateus capítulo 12, versículo de número 40. Olha só o que diz este versículo. Perfeito diante do tema que estamos abordando, dupla referência. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Muito claro, gente. Claro como a luz do dia. Que Jesus Cristo está se comparando a Jonas e está comparando Jonas ao Filho do Homem. Jesus Cristo está fazendo dos 2 eventos um só evento, ou seja, o evento da sua ressurreição. Jonas foi lá no passado de Jesus, naquela ocasião que ele pregou aos ninivitas, e os ninivitas se arrependeram porque viram a maneira milagrosa. Era para Jonas ter morrido dentro do grande peixe, mas como ele saindo da própria morte, foi a sua chegada na cidade de Nínive. Por outro lado, Jesus realmente morreu, ficou 3 dias e 3 noites na sepultura, e a sua ressurreição foi o evento maior, foi o ápice daquela profecia que Jonas realizou lá na sua época. Mas como nós já falamos em outros vídeos sobre o nascimento e também sobre a morte, eu só gostaria de fazer uma rápida recapitulação aqui. Para quem chegou hoje no nosso canal e está vendo os nossos vídeos pela primeira vez, ter uma compreensão melhor. Olha só que interessante. Aqui está falando sobre o nascimento de Jesus, Mateus 1, 22 e 23. Olha o que Mateus escreveu. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor
pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Mateus está falando da profecia de Isaías, que está no capítulo 7, versículo de número 14. Eu vou ler para você. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Eu só quero destacar neste momento a semelhança da profecia. Qualquer pessoa, na sua inocência, que leia aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 22 e 23, vai entender que Mateus está tratando de um assunto só. Qualquer pessoa que lê em Isaías, capítulo 7, versículo 14 e também o 16, vai entender que Isaías está falando de um assunto só. Porém, na realidade, Mateus está falando de uma só profecia, mas que traz consigo dois eventos. A mesma coisa acontece no que diz respeito à morte de Jesus. Eu só vou ler rapidinho aqui para recapitulação. Eu vou ler Gálatas, capítulo 3, versículo de número 8. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Paulo está se referindo ao Monte Moriá, onde Abraão levou Isaque para ser oferecido como sacrifício. E naquele evento de Abraão, que nós já falamos em outros vídeos, ali estava a tipologia profética que apontava para a cruz do Calvário, que apontava para a morte propriamente dita de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 12, 40. Jesus falou sobre a sua ressurreição. Gente, é incontestável o que eu acabei de explicar. Vamos nós. Nascimento de Jesus, figura representativa, Emanuel, lá no profeta Isaías, capítulo 7. Morte de Jesus, figura demonstrativa, Isaque. Gênesis capítulo 22, de 1 a 18. Ressurreição de Jesus está aqui. Profeta Jonas. O episódio de Nínive. São eventos reais. As pessoas viveram tudo o que está escrito. Porém, esses eventos só apontavam para as 3 primeiras fases da vinda do Messias. Ok. Agora vamos para a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus é apresentada em 2 episódios. Nós temos o sermão profético de Jesus e temos também o Apocalipse. O sermão profético de Jesus trata exclusivamente da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 DC. A pergunta que não quer calar: a destruição de Jerusalém no ano 70 foi o cumprimento do Apocalipse? A minha resposta é imediata: não. A destruição de Jerusalém não foi.
Na realidade, a destruição de Jerusalém foi somente o primeiro evento dentro da profecia da segunda vinda de Cristo. E quem foi a figura que representou o Filho do Homem no que diz respeito à destruição de Jerusalém? Foi o general Tito, foi o exército romano. Mas para fechar o nosso vídeo, para concluir o nosso raciocínio, eu vou te dar 3 razões para você analisar que provam que a destruição de Jerusalém não foi o cumprimento do Apocalipse. A primeira razão está em Lucas 21, versículo de número 22. Olha o que Jesus fala a respeito da destruição de Jerusalém. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Gente, Jesus pregou o sermão profético no ano 30 DC. As coisas escritas até este ano era a Torá e a Taná, as escrituras hebraicas. Aquilo que nós hoje chamamos de Antigo Testamento. Nada do Novo Testamento estava escrito antes de Jesus pregar o sermão profético, em especial o Apocalipse. Outros estudantes da Bíblia ainda são mais radicais. Eles afirmam o seguinte, que não tem como a destruição de Jerusalém ter sido o cumprimento do Apocalipse, até porque o Apocalipse, gente, foi escrito na década de 90. Foi escrito em 96 DC, ou seja, 26 anos depois da destruição de Jerusalém. Segunda razão pela qual a destruição de Jerusalém não foi o cumprimento do Apocalipse. Veja Lucas 21, versículo 20. Jesus disse assim: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Ok. Que exército é esse que Jesus está citando? É claro que é o exército romano, que no ano 70 DC cercou Jerusalém e destruiu Jerusalém. O exército romano, gente, ele saiu completamente vitorioso da batalha judaico-romana. Até hoje, lá em Roma, existe o Arco de Tito, onde é comemorada pelos romanos a grande vitória do general Tito na guerra judaico-romana. Agora, olha só uma coisa interessante. Vamos para Apocalipse, capítulo 19, do 19 ao 20. Compare com Lucas 21, versículo 20. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e sobre o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. 21, gente. E os demais, ou seja, o exército da besta, foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Ou seja, este exército citado em Apocalipse, capítulo 19, do versículo 19 ao 21, saiu vitorioso da batalha que ainda está por vir. Saiu derrotado, perdão, gente, melhor dizendo. Muito diferente deste exército aqui, ó, que saiu vitorioso. Recapitulando, o exército romano em 70 DC saiu vitorioso,
E o exército da besta, citado em Apocalipse capítulo 19, de 19 ao 21, esse aqui foi derrotado e destruído por Cristo. Para terminar, terceira e última razão pela qual a destruição de Jerusalém não foi o cumprimento do Apocalipse. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 5. Observe bem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Estes daqui, gente, foram as vítimas de 70 DC. A geração do primeiro século de judeus que habitavam em Jerusalém. Em outras palavras, na guerra de 70 DC, só morreram judeus. É bem verdade que alguns deles se converteram com a pregação de Pedro, se tornaram cristãos. Mas acontece que Eusébio de Cesareia, historiador, ele nos informa que não morreu cristãos durante a guerra de 70 DC. Eles fugiram para uma região chamada Pérea, quando lembraram dos avisos de Jesus que, diante do cerco romano, eles deveriam fugir, sair fora da Judéia. E para terminar, olha só, Apocalipse capítulo 7. Quando você lê do versículo 9 até o versículo 14, pode ver no versículo 14, que está falando sobre a grande tribulação, eu vou ler para você. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação. A grande multidão citada aqui, gente, é uma multidão que não se pode contar. É uma multidão que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Em outras palavras, trata-se de cristãos. A multidão que não se pode contar, muito diferente da multidão dos judeus que morreram em 70 DC. Flávio Joséfo contou, o historiador judeu do primeiro século, testemunha ocular da guerra judaico-romana, ele nos informa em seus escritos que foram mortos aproximadamente 1.100.000 judeus. Flávio Joséfo contou. Só que esta multidão aqui, ninguém podia contar. E esta multidão estava com a sua veste lavada e esbranquiçada, ou branqueada, no sangue do Cordeiro. Aqui, gente, fala de cristãos. Por essas e por outras razões, eu tenho certeza absoluta que a guerra judaico-romana, em hipótese nenhuma, foi o cumprimento do Apocalipse. Mas exatamente o que foi esta guerra? Esta guerra foi o primeiro evento dentro da profecia da segunda vinda de Jesus. Esta guerra foi a sombra profética que só aponta para o final dos tempos, para o cumprimento pleno da profecia da vinda de Jesus. Onde está a confusão de muitas pessoas? A semelhança da profecia, gente. Idêntica, é só você olhar o nascimento, a semelhança da profecia de Mateus em relação ao nascimento. É do mesmo cunho a profecia da segunda vinda. Tudo que Jesus fala aqui no sermão profético é de dupla referência. Ele aplica este sermão falando de um evento com um cumprimento imediato
e o cumprimento distante. Como está dentro da mesma profecia, é claro que os leitores acabam, na sua simplicidade, não sabendo separar as coisas. Mas eu creio que depois deste vídeo, você vai ter uma ferramenta, você tem uma ferramenta nas suas mãos para separar muito bem aquilo que já aconteceu dentro da profecia da segunda vinda de Jesus, que é a destruição de Jerusalém, que foi a destruição de Jerusalém, onde o Filho do Homem foi representado pelo general Tito, e o que está por vir, que é o Apocalipse, onde o próprio Jesus, ele sim, vai dar encerramento à profecia da sua segunda vinda. A vinda propriamente dita de Cristo é a que está relatada no capítulo 19 de Apocalipse. Se você gostou dessa mensagem, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, porque nós temos certeza que em breve Jesus voltará. Maranata, muito obrigado.